Fala pessoal, aqui é o Rafa, tudo bom? Hoje a gente vai dar início à segunda aula do desafio, de 21 dias para o seu primeiro dashboard. Esse dashboard que está aqui na tela é o nosso dashboard de referência e hoje a gente vai começar o passo a passo para você construir ele. Bom, na primeira aula, se você ainda não assistiu, eu mostrei como tratar primeiramente a sua tabela de dados para que você comece a enxergar ela melhor, trabalhar com ela mais fácil, para que você consiga gerar seus números, né? E hoje a gente vai seguir o passo a passo que eu coloquei aqui para poder te ajudar, te dar um norte. Não necessariamente é obrigatório essas etapas vir um por um, mas é algo que vai ajudar você que está começando aí, beleza? Vem comigo para a gente conhecer qual que é esse passo a passo. Bom, primeiro a gente vai criar um esboço. Depois, criar as nossas tabelas e as nossas tabelas dinâmicas. Hoje você vai ver a diferença entre elas. Daí a gente vai organizando o nosso layout, gera a segmentação de dados, que é o que faz com que o seu dashboard fique dinâmico. Você vai criar fórmulas quando necessário, criar gráficos e conferir os números no final para ver se estão batendo. E como eu disse, não necessariamente essa daqui é a melhor ordem. Hoje você vai ver que a gente vai criar o esboço, criar as tabelas e criar as tabelas dinâmicas, porém, na hora que eu começar a criar a tabela dinâmica, você vai ver que eu vou precisar utilizar uma fórmula. Show de bola? Não tem problema, a fórmula é bem simples e você vai ver que nem tudo é tão difícil, tão mirabolante e você vai conseguir executar. Vamos comigo para a tela, sem mais delongas. Mas antes, se você ainda não assistiu a primeira aula, o link está aqui na descrição, já clica, assiste, baixa a planilha que também está aqui na descrição para você poder acompanhar. Se inscreve lá no grupo do Telegram, do WhatsApp, se cadastra lá. E me segue lá no Instagram, excelnapratica.rafa, para você poder também ter mais um local para você poder estar tendo conhecimento e também estar sabendo das aulas que eu estou postando e falar comigo também. Fechado? Bora aqui para a planilha. O que é esboço? Observa que no canto superior direito você tem um quadrante que tem os filtros. No meio, eu tenho as minhas vendas gerais, total geral de venda. No meu canto esquerdo, eu tenho minhas melhores 5 lojas, logo abaixo os meus melhores 5 vendedores e por aqui eu tenho o gráfico de quanto foi o meu faturamento mês a mês, de acordo com o que eu filtrar aqui, beleza? E é o que a gente vai tentar fazer aqui na nossa planilha. A gente vai criar uma planilha nova, onde a gente vai chamar de tabela dinâmica, eu abrevio para tabela DIN, uma nova planilha, onde a gente vai chamar de dashboard, e a outra planilha que a gente vai renomear como base dados. Fechado? Aqui na nossa planilha do dashboard, a gente vai fazer o seguinte, ó, você vem inserir e escolhe uma figura aqui, ó, vem em formas, escolhe uma figura. Normalmente eu escolho um quadrado, ou um retângulo, que você preferir chamar aqui. Eu seleciono, tiro a forma de preenchimento, aumento a largura e eu monto, ó, de acordo com o que eu achar que o meu layout merece. Mas como que eu sei o que o meu layout merece? Ali a gente fez uma cola, né? A gente copiou e ficou mais fácil assim para você conseguir fazer. Mas, como você viu lá na aula 1, você tem que ter em mente o seguinte: o que você quer extrair do seu relatório. Então, no nosso caso, eu vou fazer o seguinte, ó, vou até colocar aqui, ó, lembrei agora que eu vou querer ensinar para vocês como que faz aquele gráfico de velocímetro. Vai ser uma aula bônus aí para vocês, tá bom? Esse gráfico aqui, ó. Vou ensinar ele para você passo a passo. Não é muito difícil, mas realmente dá um pouquinho de trabalho para você começar a executar. Então, aqui o que eu pensei? O que eu preciso apresentar no meu relatório? Eu quero fazer o seguinte, ó. Quais são meus melhores vendedores? Vamos dar um recortar, vou colocar aqui, pronto. Nesse outro gráfico aqui, eu quero saber quais foram meus 5 melhores, deixa eu ver aqui.
os meus 5 mais vendidos de serviços, tá bom? Você poderia ter vários e vários serviços aqui, vou colocar os 5, a gente tem 6, não vai ficar de fora. Então, quais foram os meus 5 melhores serviços, ou seja, quais serviços venderam mais, tá ok? Porque aqui eu não tenho várias lojas para poder fazer igual, eu tirei uma loja só para poder a planilha ficar menor, mais leve para você fazer o download, mais fácil para você entender o conteúdo e começar a aplicar os conceitos. Nessa telinha aqui eu vou colocar o filtro. Nessa tela aqui eu vou colocar o gráfico de vendas geral em velocímetro, tá bom? E nessa daqui eu vou colocar um gráfico de barras mostrando todos os meses. Não importa o ano. Não, importa o ano sim. Eu não vou... Se eu mexer lá no ano, eu quero que aqui altere. Todos os meses. Fechado? Prontinho. Está criado o nosso layout, nosso esboço, na verdade. O que a gente vai fazer, aonde vai colocar cada tipo de informação. E aí, ó, você pode ocultar aqui. Na verdade, vou ocultar aqui também, em exibição. Tirar os títulos e linhas. E aí você vai ver que te sobrou um espaço. Olha só o que eu faço. Eu arrasto aqui e eu já vou conseguir colocar mais outras coisas aqui. Eu considero importante também. Vamos recortar. Aqui em cima são os filtros e aqui embaixo o gráfico de velocímetro. E aqui, ó, a gente pode inserir Word Art, a gente pode inserir uma letra aqui, Dashboard, Excel na prática. Show? Eu vou voltar aqui, ó, porque toda hora eu estou tendo que formatar. Vamos diminuir o tamanho das letras. Anota que eu tive que clicar em cima da linha. Se eu clico aqui, essa linha aqui, ó, ela fica pontilhada ou tracejada. Aí eu só consigo mexer dentro. Quando eu clico na linha, aí eu consigo mexer em todo mundo. Ó. Aí eu consigo diminuir e ajustar. Vou alinhar à esquerda. Pronto, fiz o ajuste aqui. Qual que vai ser o fundo do nosso dashboard? Pode ser vários. Para ficar diferente lá, a gente tem que fazer algo realmente do zero, para a gente se desafiar, inclusive a mim. Como você viu lá no primeiro episódio, eu tenho dificuldade em fazer algo organizado e bonito. Então, tá aqui, fica um desafio para mim também. Estou passando para vocês o passo a passo e vamos junto, fechado? Então, dashboard Excel na prática, eu acho que a gente pode pintar aqui de uma cor bem esquisita, um cinza. Pronto. Vamos formatar essa letra aqui. Pintar ela de branco. Ó, interessante, hein? O preto aqui não ficou ruim, não. Vou deixar assim. Não, ficou esquisito. Gente, eu vou botar o fundo preto mesmo. Eu acho mais legal. Fundo preto, eu acho mais legal. Mais prático, sei lá. Ah, entendi. Ele tá pintando justamente interno. Vou pintar um interno de preto. Deixar assim. Show de bola? A gente vai voltar aqui agora. Temos o nosso layout. Beleza? Bora agora montar a tabela. O que é a tabela? Para eu poder mostrar para você a diferença entre tabela e tabela dinâmica, eu vou fazer rápido a primeira vez e para você entender e a gente volta. Bom, é o seguinte, se eu selecionar essa planilha inteira aqui e inserir na tabela dinâmica, der um OK, ele vai abrir para mim uma nova planilha, conforme você viu aqui embaixo, e eu consigo rapidamente fazer o seguinte, ó, qual foi o total de vendas que eu tive, tanto quanto quantitativo e soma por cada tipo de serviço. Ó, super rápido você consegue ter a sua informação. O serviço tipo 1, 208 vendas, correspondeu a 28 mil. O 2, 4.076 correspondeu a 225. O 4,
1.797, 32 mil reais. Então, ó, isso é uma tabela dinâmica. Eu consigo organizar os dados de forma bem mais rápida. Ó. Inverti os lados agora e ficou bem simples, prático para você poder mexer. Show de bola. Vamos excluir aqui. Tabela é quando eu seleciono a minha planilha e eu insiro tabela. Ele vai me perguntar, minha planilha tem cabeçalho? No nosso caso aqui tem, ó, filial, serviço, data, data da última ativação. Eu vou dar um OK. Olha o que ele vai fazer, ele vai transformar o nosso intervalo em uma tabela. O que é um intervalo? Quando eu estou aqui e eu venho selecionando minhas células, eu estou no intervalo de E8.340 até G8.340. Agora, quando eu estou aqui dentro, tudo bem, eu tenho a mesma referência de intervalo, porém, essa minha coluna agora tem um nome, ela não é mais a minha coluna E. Ela agora se chama data última ativação, aqui se chama vendedor. E como é que eu posso provar isso, mostrar a diferença para vocês? Bem simples, quando você clica aqui no canto superior direito em Design, você vai ver que aqui ó, você consegue colocar o nome da sua tabela. E o nome da nossa tabela vai ser base. Gente, tem uma musiquinha do vizinho aqui do lado. Pronto, e após você clicar lá em Design, vai te abrir essa opção aqui, ó. E você consegue renomear. Eu vou colocar o nome dessa tabela aqui de base dados. E vou dar um Enter. Lembrando que é sempre importante você salvar o arquivo, né? Vamos salvar aqui, ó. Eu vou deixar esse arquivo aqui como agora, próximo passo, criando tabelas, né? Pra gente já ter salvo. Show de bola? Tá aqui como dados. Olha só que legal. Se eu fizer uma soma da minha coluna M todinha, veja que a minha seleção transpassou a minha última linha da minha tabela. E ele aqui está somando a coluna M. Agora, eu posso fazer assim, ó, soma para mim, base de dados na minha coluna, valor plano. Olha como é que ficou muito mais fácil de eu identificar. E olha só, eu não precisei utilizar de intervalo, ou seja, falar que é da coluna M2 até a coluna M8336. E eu também nem precisei falar que era a coluna de M a M conforme essa primeira fórmula. Fica fácil de você localizar todos os dados que você precisa. Deixa eu exibir aqui a minha barra de fórmula que eu acabei ocultando. Observa aqui, por favor, nessa parte aqui, que você vai ver o seguinte, ó. Estou somando toda a coluna M, aqui eu estou somando apenas valor plano, que é a mesma coisa, só que de forma diferente. Graças a eu ter dado um nome para a tabela, agora aquela minha coluna ali, ela tem um nome, que é o título dela. Fechado? Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai inserir as nossas tabelas dinâmicas. E aí eu deixei na descrição do vídeo a aula de tabela dinâmica que eu tenho aqui no canal, tem 3, 4 aulas aqui no canal sobre tabela dinâmica, para que você vá mais a fundo e você consiga estudar mais. Conforme eu disse, isso aqui é um projeto de 21 dias, se desafie, comece e vá até o final. Fechado? E aí você vai conseguir ir lá estudar e entender bem a tabela dinâmica para compreender tudo que eu estou te passando aqui. Bora fazer as tabelas dinâmicas. Você vai ver que é bem simples, que é o seguinte, eu vou inserir tabela dinâmica e eu vou para a planilha existente, não vou abrir uma nova. Por quê? Porque eu já quero colocar aqui, ó. Aí eu venho aqui em tabela dinâmica e vou colocar aqui embaixo. Por que eu coloquei na célula 3? Porque aqui, ó, eu vou colocar o seguinte, ó, valor de venda geral. De onde eu tirei isso? Por que eu quero isso? Porque é o seguinte, no meu dashboard, se a gente for observar, deixa eu selecionar aqui, ó, porque é o seguinte, pronto, vou poder pintar de branco e enxergar aqui, ó. Eu vou ver quais são os meus melhores vendedores, quais foram os meus 5 melhores serviços, os filtros, o gráfico de barras, certo? O gráfico de venda geral. Então, assim, nesse gráfico de venda geral, eu vou precisar do valor geral. Então, qual que é o meu valor geral de vendas? O valor geral de vendas é simplesmente eu mandar somar o meu valor de vendas. Que, na verdade, gente, é o seguinte, ó, onde está escrito valor plano aqui, ó, renomeei vendas, tá ok? Nota que quando eu fiz isso, aqui continua como valor plano. Você vai clicar com o botão direito na sua tabela dinâmica e atualizar.
automaticamente ele já ajusta para você. Aí você vai ter que jogar aqui de novo, não tem problema. Ele aqui está contando a quantidade de vendas, mas eu não quero contar, eu quero um gráfico em dinheiro, a gente vai visualizar dinheiro, então soma para mim. Para eu configurar, eu posso vir aqui e configurar? Posso, mas qual é a melhor maneira? Clica com o botão direito, opção de tabela dinâmica, você vem aqui botão direito, configurações do campo de valor, vem formatar número e coloca aí moeda ou número que você quiser. Eu vou colocar como moeda. Show? Legal. Qual é o nosso próximo que a gente precisa? A gente precisa dos 5 melhores vendedores. Como é que eu vou descobrir os 5 melhores vendedores? Eu copio a minha tabela dinâmica e colo um pouquinho mais aqui para a direita. Agora eu pego aqui, vendedor. Pronto, coloquei todos os meus vendedores, quanto cada um faturou. Só que aqui eu vou colocar um filtro de valores. 10 primeiros eu vou ajustar para 5. Então aqui, top 5 vendedor. Vamos fazer a mesma coisa, copio minha tabela dinâmica, lembrando que você tem que copiar desde o título, se você copiar só isso aqui, não vai dar certo, não é mais uma tabela dinâmica, eu tenho que copiar o título, para a gente não precisar ficar toda vez indo lá, inserir tabela dinâmica, não tem necessidade. Dashboard, quais são os nossos 5 melhores serviços? Então, eu clico aqui, eu tiro o vendedor e puxo o serviço, pronto. Vou botar o filtro para os nossos 5 melhores serviços. Clica aqui em 10, diminui para 5 e dá OK. Se você quisesse 3, colocaria 3, vai aparecer só os 3, tá bom? Bora deixar com 5 mesmo, porque todo mundo gosta desse número e é bem tranquilo da gente lidar. Show de bola. Próximo passo, eu vou querer saber, vou fazer um gráfico de barra mostrando todos os meses. E aí é o que eu falei para você. Cara, tem que saber algumas fórmulas. Por mais que às vezes são simples, você tem que conhecer. Então aqui, top 5 serviços. Pronto. Seguinte, na nossa base de dados não tem a coluna mês. A gente vai ter que acrescentar mês e vamos acrescentar ano. E aqui, você vai colocar a fórmula igual ao texto. Vai vir lá na sua data, ponto e vírgula, 1, 2, 3, 4 letras M e fecha. Olha a vantagem também da tabela, já sai preenchendo tudo para você, não precisa arrastar a fórmula. Ele já interpreta que tem que ir para baixo. Para o ano é a mesma coisa, igual ao texto, vamos aqui na coluna de data, abre aspas, 1, 2, 3, 4 vezes a letra A e você vai ter o ano. Uma curiosidade aqui. Se você diminuir para 3 letras e diminuir para 2 letras aqui no ano, você tem abreviado, 2 letras. 2. Ele fica abreviado. Não é o nosso interesse aqui no momento, eu prefiro o nome inteiro, mas você faça do jeito que você preferir. Fechado? Agora que eu tenho isso, basta fazer o seguinte, eu tenho várias tabelas dinâmicas para poder atualizar. O que você faz? É mais fácil você vir aqui em dados, e mandar atualizar tudo. Já está atualizado, tá bom? Vamos clicar aqui, copiar essa tabela, colar aqui do lado, e a gente vai fazer o seguinte. Eu preciso saber, por mês, quanto eu vendi. Olha aí, tudo organizadinho. E se você se o mês aqui viesse todo bagunçado, você pode vir aqui e clicar para ordenar, tá bom? E se eu quiser saber os melhores meses que eu vendo, é a mesma coisa, gente, quais são os melhores meses do ano que eu vendo? Coloca aqui, os melhores meses. Julho, agosto, setembro, outubro e dezembro. São os melhores meses que você tem de venda. Beleza? Show de bola. Agora que a gente tem isso aqui, eu vou fazer a mesma coisa, só que por ano. Como essa planilha aqui, ela tem apenas o ano de 2019, mesmo a gente estando em 2020, não tem problema não. É só para poder treinar, para você praticar e você conseguir fazer. Eu clico aqui na tabela, removo o mês e eu jogo o ano. Agora a gente tem todas as nossas tabelinhas aí. Aqui, vendas por mês. E aqui do lado, vendas por ano.
Fechado, galera? Bom, em cima disso, a gente conseguiu criar o esboço. Através do esboço, que era o que a gente queria mostrar, a gente criou as tabelas. No nosso caso, a gente só tinha uma tabela mesmo para criar, que era a tabela base de dados onde a gente ia tirar, e a gente criou as tabelas dinâmicas, beleza? Para a próxima aula, eu vou trazer para você a organização do layout, como você vai gerar a segmentação de dados e você ir colocando passo a passo lá. Não esquece, assiste as aulas de tabela dinâmica se você tem dificuldade, e qualquer dúvida, qualquer comentário, já deixa aqui no YouTube que a gente vai se falando. E se inscreve lá no nosso canal do Telegram e me segue no Instagram, que eu te vejo na aula. Um abraço, aqui é o Rafa.